Olá, uma boa tarde para você que está assistindo a Boas Novas. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Atletas no Ar, um programa da Rede Boas Novas em parceria com os Atletas de Cristo. Eu sou Fábio Marques e hoje vamos falar muito de Copa do Mundo. Vai ser um programa muito especial, tudo que já aconteceu na Copa do Mundo, tudo que ainda vai acontecer nessa Copa do Mundo e muito mais, é lógico, para você que está nos assistindo. Para falar sobre isso, eu tenho aqui a minha companhia, dois craques da comunicação do mundo. Tenho aqui ao meu lado Jorge Marques Júnior. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Herbert. Você que nos assiste, continue nos acompanhando. Tem jogo da Copa rolando direto. A gente vai falar de tudo que já aconteceu até agora, dos resultados, das classificações. Vai ter muita coisa legal hoje. Lá na minha extrema-direita, Herbert Mouzinho, um craque dos textos. Herbert, boa tarde. Boa tarde, Fabinho. Boa tarde a todos. Na verdade, esse craque aí é por sua conta, né? Eu jogo um pouquinho de vez em quando, mas hoje a gente tem muita coisa boa, especialmente a seleção brasileira, afinal de contas, o país inteiro está aí de olho nesse jogo de logo mais, Brasil e México. Acho que vai dar sim pro Brasil hoje, não vai não? Bom, para começar esse programa, eu quero convidar você que está nos assistindo a participar. Eu já vou desenrolar aqui essa camisa lindíssima do Flamengo, um presente do Nixon. Para você que assiste a gente, manda um e-mail para atletasnoar@boasnovas.tv. Durante toda a Copa do Mundo tá rolando esse sorteio, essa camisa 29 aqui do Mengão. Então manda um e-mail pra gente, atletasnoar@boasnovas.tv, e você pode ganhar também a Bíblia dos Atletas, camisa, squeeze, boné. É só você escrever pra gente e participar, ok? Bom, para começar, a gente tem que falar de Copa do Mundo, né? Lógico que o Brasil fez a sua estreia, a gente já tinha feito um programa na semana passada, então essa semana a gente tem que falar da estreia no Brasil. A Ashley Zilli, nossa repórter, esteve lá no FIFA Fan Fest acompanhando a estreia do Brasil. A gente vai conferir essa matéria agora. As cores do Brasil tomaram conta das areias de Copacabana, na zona sul do Rio. Atentos ao telão, a torcida se mostrava confiante. Era difícil achar brasileiros em meio a tantos turistas estrangeiros. A vitória parecia certa diante de tantas apostas. This game, 5-0, 5-0. Até que nos 10 minutos do primeiro tempo, Marcelo marcou o gol contra e deixou a plateia inconformada. Mas nada que abalasse a certeza de virada. É só para enganar a Croácia. A gente vai ganhar. Vai melhorar, se Deus quiser a gente vai virar esse jogo com certeza. O Brasil vai ganhar de 3-1, entendeu? É de virada. Silêncio, preocupação. O nervosismo estava estampado no rosto desta torcedora. Muito tensa, muito tensa. Mas nem demorou muito para essa tensão toda ir embora. Neymar deu um chute rasteiro de fora da área e empatou a partida. Que alívio, hein? Logo depois, com um pênalti pra lá de polêmico, Neymar marcou o segundo gol de virada. E para dar aquele gostinho de quero mais, Oscar ainda marcou um último gol para o Brasil, fechando o placar e levando a torcida à loucura. O resultado foi 3-1, mas a partida não foi fácil. O jogo foi muito disputado, mas o que fez a diferença nesse dia de hoje foi a torcida. Tô feliz, não achei que o Brasil fosse conseguir, mas acho que a gente vai conseguir até a final, acho que dessa vez vai. O Brasil estreou a Copa com o pé direito. A primeira vitória foi suada, mas concluída. E o sonho do Hexa em casa começou bem. Começou muito bem com vitória por 3-1, como você viu ali, o profeta das ruas disse 3-1. Galera, 3-1, primeiro jogo do Brasil, foi uma boa estreia? Foi uma boa estreia. Apesar das polêmicas, né, que muito se falou, o próprio treinador da Croácia, enfim, todo mundo falou bastante da questão da arbitragem. Mas, assim, para a estreia foi um bom jogo do Brasil. Um gol contra ali foi meio que o acaso ali, foi sem querer e acabou acontecendo. Mas, de qualquer forma, depois o Brasil melhorou bastante. Deixou ainda alguns espaços que precisam ser melhorados para o jogo de hoje, porque o México é uma seleção bem mais forte, que ataca muito mais. De qualquer forma, consertou durante o jogo que precisava e conseguiu fazer os gols. O Neymar começou bem e depois o Oscar, que também foi um dos grandes nomes da partida. O Herbert, você acha que se não tivesse saído aquele pênalti, o resultado tinha sido o mesmo? Eu acho que o pênalti ele deu uma motivação a mais para o Brasil correr atrás, porque deu mais tranquilidade para a equipe. E aí nós tivemos depois o terceiro gol do Oscar.
Mas eu acredito que o Brasil teria vencido de qualquer forma. Não sei se por esse placar, acredito que não, porque estreia tem sempre, além do adversário em si, você tem o nervosismo, muitos jogadores ali, é a primeira vez que participam de uma Copa do Mundo. Então, você poder entrar em campo diante da tua torcida, em casa, é uma pressão muito grande. Mas a gente acabou contando aí com um apito amigo, aquele pênalti a gente sabe que não foi, pelo menos só na cabeça do juiz, a FIFA defendeu, mas dá para ver que não foi pênalti, né? Agora é bom também lembrar que, enfim, erros de arbitragem são Já se comuns. tornaram a marca dessa Copa do Mundo. São comuns. E nessa Copa, por exemplo, o próprio México sofreu. Ele teve 2 gols mal anulados no jogo contra Camarões na primeira rodada. E ganhou de 3-0. Ele ganharia de 3-0 e ganhou de 1-0. Entre outros pênaltis discutíveis, né? E, enfim, mas discutíveis ou não, a maioria dos juízes tem tido o mesmo critério. Eles têm qualquer toque, qualquer segurada, qualquer coisa desse tipo, desse gênero dentro da área, a maioria dos juízes tem marcado. Aliás, foi até eu estava assistindo que foi uma determinação da FIFA, eles até justificaram aquele pênalti que o árbitro japonês marcou na partida contra o Brasil, que era uma determinação da FIFA mesmo fazer isso, né? Tentar impedir aquele agarra-agarra. Então, a FIFA foi lá, defendeu o árbitro que apitou a partida do Brasil. E a gente está vendo que realmente eles estão cumprindo isso, né? Polêmicas à parte, está sendo um critério muito usado em todas essas partidas. Tem dado sequência. No jogo do Uruguai, por exemplo, contra a Costa Rica, o pênalti do Lugano, a gente vê isso no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, nos campeonatos estaduais, paulista. A gente vê aquilo acontecendo na área direto. Todo jogo tem um lance daquele. Mas o cara estava agarrado na cintura Mas do Lugano. acontece, todo jogo acontece um jogo daquele. Escanteio, falta para a área, sempre acontece. E aqui a gente não vê isso sendo, não com frequência sendo marcado. Mas na Copa do Mundo é instrução da FIFA. Eles têm marcado todos os lances. Arbitragens de lado. Pontos positivos e negativos. O Oscar, você mencionou o Herbert, que fez uma grande partida. Eu acho, na minha opinião, que ele não começou muito bem, mas ele foi crescendo ao longo do jogo. Ele estava sendo contestado antes da partida. Muita gente estava já querendo ver o William como titular, mas o Oscar fez uma boa partida e deu uma segurada na vaga dele ali. O que mais você acha que pode mudar e o que pode continuar? Em relação ao Oscar, eu acho que assim, o melhor momento dele em campo foi sempre quando ele vinha para o meio, para fazer a função de meia. Principalmente no início do jogo, às vezes ele se metia pela ponta direita, querendo jogar pelos lados. Uma inversão, inclusive, que o Filipão faz, que o Hulk vai lá pro outro lado, o Neymar joga pelo meio e ele sai pra ponta. Mas logo no início, isso não estava dando certo, porque o Oscar não estava bem no início jogando por ali. O primeiro momento do jogo, no primeiro tempo ainda, que ele veio pro meio, foi a jogada do primeiro gol do Neymar. Que ele tem aquela dividida, ele rouba a bola, toca pro Neymar, o Neymar faz o gol. Ele começa a jogar bem no jogo, ele começa a entrar no jogo quando ele vem para o meio do campo. Que eu particularmente... Que é a função que ele deveria fazer sempre. Particularmente, eu prefiro ele no meio de campo. Apesar de depois, no segundo tempo, ele ter alternado ali meio e ponta e ter, mesmo quando foi para a ponta, ter jogado melhor. Mas, de qualquer forma, ainda prefiro ele no meio porque a gente já tem o Hulk e Neymar nas pontas para fazer esse trabalho. Herbert, eu queria que você falasse sobre defesa. No jogo contra a Croácia, a gente viu que o Brasil deu alguns espacinhos. A Croácia chegou a ter uma certa liberdade, porque eles não estavam num bom dia, mas chegaram a ter uma certa liberdade. E tinham desfalques também. Com relação à possível não escalação do Hulk hoje, mais tarde, o Filipão está acenando com a possibilidade do Ramires. E aí, talvez, solucionar esse problema da defesa. Como é que você está vendo essa situação? Eu acho que a entrada do Ramires pode ser um ponto a favor, sim, da defesa, porque tem essa possibilidade tanto de ajudar no ataque, ajudando a armar as jogadas, quanto voltar para defender. Eu acho que o fato da seleção brasileira ter a melhor defesa do mundo, que são jogadores... Nós temos agora a defesa do Paris Saint-Germain, né? Afinal de contas, o Davi Luiz vai jogar com o Thiago Silva no mesmo clube. Nós temos a mesma defesa. Só que, ao mesmo tempo, por ter tanta confiança, os zagueiros acabam, muitas vezes, querendo sair jogando bonito. E a gente sabe que isso nem sempre dá certo. Eu acho que tem que jogar com um pouco mais de simplicidade para que a seleção consiga se sentir segura. Afinal de contas, durante todo o treinamento, a concentração, era um ponto que sempre Filipão batia, né? A defesa sempre foi o ponto fraco da seleção, apesar da gente ter grandes nomes. Então, acho que precisa de um pouco mais de simplicidade para não tentar sair jogando bonito, dando passes mais curtos ou passes mais longos, mas jogando de uma forma mais simples, mais séria naquela defesa. A gente vai rodar, por enquanto, algumas imagens da seleção, dos treinamentos da seleção, enquanto a gente comenta um pouco mais sobre o jogo do Brasil, que vai acontecer hoje contra o time do México. Jorginho, o time do México fez uma estreia contra Camarões, estava bastante superior dentro de campo.
mas muita dúvida ficou sobre o que o México fez nos últimos jogos, perdendo para o Brasil aqui na Copa das Confederações. O que você acha? O time do México, a parte defensiva deles talvez seja o principal ponto que o Brasil pode explorar, porque eles não têm uma zaga forte como nós temos, por exemplo. O Herbert está falando aqui da zaga, eu gosto muito da nossa dupla de zaga, mas no primeiro jogo o que mais pegou, na minha opinião, foi os espaços que os laterais deixaram atrás. Dos laterais. Principalmente o Daniel Alves na direita. Ele, às vezes, ia para o ataque pela direita e a maioria dos espaços, das jogadas, inclusive a jogada do gol, que resultou no gol contra do Marcelo, foi nas costas do Daniel Alves. Isso causa um efeito de o Daniel Alves sair, o Luiz Gustavo tem que fazer a cobertura dele e sobra um grande buraco no meio de campo. Se você tem um meio armador ali, como é o caso do Giovani dos Santos, pode ter um problema, né? E o ataque é o que eu ia falar. A zaga deles talvez não seja tão confiável, mas o ataque deles é bem mais perigoso do que o ataque da Croácia, que estava desfalcado, é verdade, mas de qualquer forma é um ataque mais poderoso. Tem o Giovani dos Santos, que você falou, tem outro rapaz, camisa 11. Tem o Titiarito, que entrou de segundo tempo. É possível que comece como titular hoje. Guardado, se eu não me engano, é um outro jogador que é habilidoso e joga bem também lá na frente. Enfim, o principal problema hoje é os espaços que o Brasil deixou para a Croácia, que não pode ser deixado para o México. Felizmente, nesse histórico da seleção principal, o Brasil tem uma grande vantagem sobre o México. Mas não se pode esquecer que o México sempre tem sido um carrasco da seleção. Por exemplo, nas Olimpíadas passadas, o México tirou do Brasil numa daquelas que eu considero a maior oportunidade que o Brasil teve, já que a seleção ter o ouro olímpico, e a seleção era comandada pelo Neymar nas Olimpíadas, né? Então tinha essa oportunidade, acabou perdendo por 2-0, se não me engano, na final das Olimpíadas. Então o Brasil tem que ficar de olho na seleção mexicana, porque é uma seleção bem mais forte, mais organizada e com mais tradição no futebol. O Filipão falou na coletiva dele uma parada que eu achei muito boa. O México passou por 3 trocas de técnico desde que o Brasil os venceu na Copa das Confederações. Isso mostra que o time trocou. O técnico trocou, o time trocou, a forma de jogar trocou. A gente deve esperar um time do México igual ao que a gente enfrentou lá ou não? Acredito que não. Apesar dos jogadores não terem mudado tanto, essa questão de treinador, quando eles têm um mínimo de tempo para colocar a visão própria deles, os treinadores fazem sim uma diferença, principalmente no jeito da equipe jogar, apesar da equipe ser basicamente a mesma. Então, de qualquer forma, o Filipão com certeza viu tudo, passou tudo o que aconteceu no jogo entre México e Camarões, colocou os pontos fortes, colocou os pontos fracos do México, mas eu continuo acreditando, apesar do México ser uma seleção mais forte do que a Croácia, tem um ataque mais perigoso, eu continuo acreditando que o Brasil tem total chance de ganhar. É isso aí. No próximo bloco a gente vai falar muito mais de Copa do Mundo. A gente vai dar uma passada por todos os grupos para dar uma analisada em tudo que aconteceu até aqui nesse Mundial. A gente vai pro break rapidinho, já a gente está de volta. Eu quero